Agora, fila nacional do INSS. Afora a desgraceira das fraudes que assolam o INSS a níveis historicamente desafiadores, a oferta de serviços da autarquia está seriamente comprometida com o gargalo de mais de 3 milhões de pedidos de benefícios em 2026, com espera além dos prazos estabelecidos no acordo do tema geral STF 1066, de 30 a 90 dias. O acordo não perdeu a utilidade, continuando a prever as obrigações previdenciárias. Por exemplo, auxílio-doença, 45 dias. Aposentadorias, exceto por invalidez, 90 dias. Pensão por morte, 60 dias. A fila tem a ver com o déficit de pessoal do órgão, pois as aposentadorias sequenciam-se sem o preenchimento dos claros por concurso público. Acrescente a este fator interno o envelhecimento populacional que pressiona a demanda por benefícios, além do comprometimento da renda com menos trabalhadores ativos para financiarem um conjunto crescente de inativos. Segundo dados oficiais, a população com idade igual ou superior a 65 anos deverá elevar de 13% em 2019 para 36% em 2060. Conclusão do ministro Vital do Rego do TCU no G1. A Previdência é uma bomba que não vai parar de explodir, dadas as mudanças demográficas em curso. Disse o ministro que há 10 anos, havia 5 contribuintes para cada beneficiário. Em 2025, o número baixa a 1,7. Ou seja, a Previdência é um paciente seriamente debilitado. O Ministério da Previdência tem descurado do Instituto, que reflete ineficiência diante de uma situação irreversível da curva populacional e combate o incêndio com baldes d'água, sob a forma de remédios paliativos e de cunho duvidoso quanto aos resultados, como o Programa de Gerenciamento de Benefícios do PGB, criado pela Lei 15.201 de 2025, vigente até o fim deste ano. Programa de que participam peritos médicos federais e servidores do INSS prevê o recebimento de bônus de produção, mas ao mesmo tempo esbarra nas restrições do orçamento para o setor. Em palavras simples, sem dinheiro não dá para tocar o programa na abrangência necessária. Razão do acúmulo de requerimentos. Agora, a maquiagem do Ministério foi a adoção de uma fila nacional unificada, ou seja, um contorcionismo para permanecer no mesmo lugar. A análise dos processos agora passa a ser feita por funcionários de diferentes regiões do país, desvinculando-se da lotação de origem. Isso está na portaria INSS 1919 de 2026, permitindo que servidores de locais com menor tempo de espera atuem nos de maior procura. O presidente do INSS, Gilberto Valer, pensa ter encontrado o resultado da equação ao encher o pulmão para dizer esta pérola. Transformamos a fila que era regional em fila nacional, possibilitando assim uma maior igualdade, um maior número de pessoas atuando naqueles casos em que a fila é maior. Ao verem rolar ladeira abaixo a promessa eleitoral da campanha lulista em 2022, no sentido de zerar a fila da Previdência, os segurados são impactados duramente nas expectativas de proteção social, tão alardeada pela propaganda governista. A espera prolongada da análise dos pedidos de benefícios ocasiona a crescente judicialização, como garantia de respeito ao direito fundamental à previdência e à dignidade humana, pois a pessoa não pode ficar à mercê de falhas burocráticas e eficiências estruturais do órgão concedente. Assim, recorrer à justiça se tornou um imperativo para a própria sobrevivência ameaçada por um órgão afundado em corrupção, que abrigou uma quadrilha sugadora de cerca de 6,3 bilhões de reais de proventos de aposentados e pensionistas em descontos diretos nos contra-cheques sem autorização dos titulares. Isso está sendo apurado numa CPMI que, inclusive, corre o risco de sofrer pressões negativas em torno, primeiro, da sua não extensão e depois pela série de blindagens de protegidos do regime para lá não deporem. Isso quer dizer, quando se trata de previdência social no país, não de agora, os maiores prejudicados são justamente os segurados,
especialmente os aposentados e pensionistas. Este foi o Soletrando Direito. Curta o vídeo, deixando o seu like. Faça seu comentário aqui embaixo sobre a fila única do INSS. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para a recepção de novos conteúdos. Muito grato pela sua atenção. Fique com Deus. Uma boa semana. Tchau!